Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Primeiro programa Cidade Urgente do ano e hoje nós temos o privilégio, a alegria de entrevistar o vice-governador do estado, o professor José Melo, que nos dá a honra de ser o entrevistado, primeiro entrevistado do ano de 2014. Muito obrigado, professor, pela oportunidade que a gente tem de falar a respeito do que o governo fez no ano passado. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Realmente é uma alegria muito grande poder participar do teu programa e trazer aqui para aqueles que sintonizam aí esse canal importante, o teu programa, o que foi feito no ano passado, as conquistas que nós tivemos e as expectativas que nós temos para 2014 e até olhando um pouquinho mais além do que a gente pensa que poderá acontecer aqui no estado do Amazonas no futuro que não esteja muito longe, né? Como é que o senhor avalia o ano de 2013? Foi um ano realmente positivo, apesar de toda a crise que o Brasil viveu em termos econômicos, professor? O ano foi muito positivo, né? Você sabe que a economia mundial teve um desconforto muito grande nos 2 últimos anos. Isso atingiu o Brasil, atingiu muito o Brasil e atingiu também a Zona Franca de Manaus. Mas o modelo Zona Franca de Manaus está tão consolidado, está tão forte, que atingiu, mas não de forma como atingiu o Brasil. E a Zona Franca de Manaus cresceu, continuou crescendo, gerando emprego. Você ter uma ideia, este ano foi um ano em que nós tivemos mais de 125 mil empregos, quer dizer, um recorde que não tínhamos tido nem naqueles anos áureos da Zona Franca de Manaus. No final do ano, de outubro para cá, uma profusão de projetos de diversificação, de ampliação e novos projetos foram aprovados no CODAM e lá no Conselho da SUFRAMA, o que indica que há uma confiança dos investidores com o projeto Zona Franca de Manaus, né? O estado do Amazonas, na arrecadação de CMS, bateu recordes e mais recordes mês a mês, o que nos leva a ser muito otimista em relação ao ano. Foi um ano de grandes conquistas, foi um ano em que nós tivemos um crescimento muito grande em algumas áreas fundamentais para o Estado, né? Educação, né? Tivemos conquistas muito grandes, a consolidação das nossas escolas de tempo integral, a expansão em mais de 1.000 salas de aula, tinham 1.000, agora são 2.000 salas de aula espalhadas pelos mais longínquos partes do interior do Estado, com a questão da educação à distância, nosso laboratório de mídia fazendo fantástico esse tipo de trabalho. Na saúde, né? Você viu que a avaliação que o IBOP deu da saúde foi uma avaliação muito boa, isso porque realmente a nossa saúde tem uma estrutura muito grande. Tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas a gente há de reconhecer que nós temos os CAICs que cuidam das crianças, temos os CAINES que cuidam da melhor idade, temos as maternidades, agora mesmo a maternidade Ana Nery, toda reformatada, né? Linda, maravilhosa, temos os grandes hospitais, temos os grandes centros de pesquisa e agora estamos construindo o Hospital da Zona Norte, 300 leitos, que vai funcionar como uma grife aí de um grande hospital do sul do país, permitindo que as cirurgias sejam feitas aqui, não tem que deslocá-la para São Paulo, né? Na área da segurança pública, o Ronda nos Bairros, implantado aí, né? Demonstrando que é um modelo forte de combate à criminalidade, né? A cidade de Manaus é uma cidade complicada porque nas fraldas do Amazonas tem vários países produtores de cocaína, de maconha. Isto faz com que a gente passe a ser uma presa fácil. A cidade de Manaus, o 6º PIB do país, né? das cidades, né? Uma cidade rica, portanto, é uma cidade muito atrativa para esse tipo de coisa. E o Ronda nos Bairros, a segurança pública, de um modo geral, funcionando, entupindo aí as cadeias de presos, né? Aqui por lá você tem um assalto, no dia seguinte a polícia já deu uma resolução, as câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade de Manaus dão uma visão dos CIOPs. O senhor falando a respeito disso, né? Ronda no Bairro também chegando agora ao interior do estado, né? Nós implantamos em 3 municípios, né? O Maitá, Itacoatiara e Parintins. Vamos agora, até o dia 15, implantar aqui em Manacapuru e Iranduba. E depois, até março, implantaremos em outros municípios. Não, todos serão 12 municípios que vamos implantar até março, né? Então, um ano que permitiu que nós fizéssemos o plano de carreira para todos os servidores públicos do Estado, permitiu que agora, no final do ano, nós fizéssemos a promoção horizontal e vertical dos professores da educação, um ano que permitiu que nós implantássemos no interior do Estado mamógrafos, né, para
utilizado, a medicina permitiu que nós estivéssemos agora implantando um sistema de educação à distância que permitirá que o médico que esteja lá em Japurá, por exemplo, que se deparar com um problema de ter que abrir o paciente para ver uma questão no fígado ou outra qualquer, ele possa ser auxiliado em tempo real por um especialista aqui que vai dizendo todos os passos que ele tem que fazer para poder tirar o paciente daquela crise e poder ser transportado para Manaus, né? Um ano em que nós fizemos mais de 2.000 cirurgias no interior, no chamado mutirão de cirurgia, né? Um ano em que nós implantamos o Viver Melhor, que é aquele programa que a gente entra na casa das pessoas que têm deficiência, né? E ajeitamos ali o quarto, etc., fazemos a acessibilidade. Então, um ano desse não pode ser considerado um ano ruim. Um ano em que nós vencemos todas as dificuldades em relação a preparar a cidade de Manaus para a Copa do Mundo, né? Umas dificuldades enormes, tivemos que vencer. Está aí a nossa arena praticamente pronta, o entorno da arena também sendo trabalhado. Um ano em que uma ação conjunta da Prefeitura de Manaus com o nosso governo permitiu transformar a cidade de Manaus num canteiro de obras, né? O Estado e o município fazendo as coisas. Um ano em que o município de Manaus está fazendo um cinturão de postos de saúde que vai permitir que ali grande parte da demanda que hoje vem para os nossos hospitais agora passe a ser atendida nessas áreas, o que vai permitir que os grandes hospitais nossos, que hoje atendem essa demanda, que não é deles, possam poder atender a demanda própria em tempo real, no momento certo, da forma mais eficiente. Portanto, eu acho que foi um ano extremamente proveitoso, um ano bom, e as expectativas que a gente tem de 2014, embora seja um ano em que os feriados, etc., vamos ter um mês a menos, né? Mas com essa economia repaginada aí, eu imagino que vai ser um ano muito melhor do que esse ano, sobretudo por causa do efeito Copa, que isso, a rede hoteleira, a rede de serviços, a questão de todo o comércio como um todo, a própria Zona Franca de Manaus, os televisores, enfim, tudo isso vai dar um upgrade na nossa economia, que vai suplantar com toda certeza o ano que hoje. Muito bom. Nós terminamos esse ano, Álvaro, com 620 obras em andamento, na saúde, na educação, na segurança, nas estradas, nas vicinais, no social, 620 obras, 5,2 bilhões de reais sendo aplicado em tudo isso, quer dizer, gerando emprego, gerando renda, alimentando a economia. Então, um Estado que tem tudo isso que eu acabei de falar, não pode dizer que teve um ano ruim, né? Sem dúvida. Apesar da dificuldade, como você disse na sua introdução, o ano foi muito bom, só temos que agradecer a Deus por tudo isso. E o resultado prático de tudo isso é que o governador Omar foi o governador mais bem avaliado do país. Era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Que o nosso governo foi o governo que gerou mais credibilidade, né? O povo teve uma credibilidade grande do nosso governo, e foi um governo onde, Brasil afora, a saúde teve uma avaliação muito boa, né? Então, o que o povo está nos dizendo é o seguinte: o que está sendo feito tá bom, né? Que nós temos agora que repaginar isso aí, né? Fazer um ajuste fino, estreitar mais ainda esses laços com a Prefeitura de Manaus, porque o prefeito Arthur também tem uma avaliação muito boa, né? Significa dizer ele foi avaliado como o melhor prefeito das capitais, né? Nessa avaliação que houve aí, o Omar foi o governador mais bem avaliado, né? E o Arthur Você vê como a ação conjunta, o trabalho conjunto, é o jogo do ganha-ganha, né? Ganha o governador, bem avaliado, ganha o prefeito, também bem avaliado, e ganha o povo, porque os serviços são multiplicados, né? A cidade de Manaus é uma tábua de pirulito, né? Você sabe disso, né? É verdade. Agora, a ação conjunta permitiu cuidar dela numa determinada parte. Este ano que entra agora, nós vamos agora ir para os bairros, para fazer a mesma coisa que estamos fazendo no perímetro da Copa, fazer também nos bairros, para que a gente possa ter uma cidade toda ela bem cuidada, né? O senhor, no momento, é governador em exercício. O governador Omar viajando. O senhor fica como governador em exercício até que dia? Acho que até dia 8 ou 10, por aí. 8 ou 10. Nesse intervalo de tempo, alguma ação de grande impacto ou ainda começo do ano, apenas dando prosseguimento ao que foi feito em 2013? Nós temos uma tarefa que temos que cuidar agora, eu com o pessoal da Fazenda, etc., que é fechar o ano, né? Do ponto de vista orçamentário, contábil, né? Então, fazer o balanço, fechar o ano, para que ao governador retornar dia 8 ou 10, nós estejamos com o governo aberto para recomeçar
as atividades do Estado, de empenho, de pagamento, de licitações, etc., da forma mais rápida possível, porque esse é um ano diferente, um ano de Copa, um ano de boi, um ano de tudo aí, que vamos ter que um ano de eleição, né? Então nós vamos ter que ter a máquina toda ela azeitada, caminhando. O Omar conseguiu uma coisa que eu achei fenomenal. Eu venho da época do Gilberto, do Amazonino, do Eduardo e agora com o Omar. Então, eu já vi muita coisa acontecer. Já vi muito governador acertar, muito governador errar. O que é natural, né? Que é natural. Governador. Já vi muita coisa acontecer. Então, um ano de eleição já é um ano complicado, né? E mais um ano de eleição com uma Copa do Mundo pelo meio complica mais ainda. Por isso, o Omar tomou a decisão de governo lá atrás, de fazer um governo confiando no seu secretariado. Então hoje, por exemplo, a Valdívia sabe o que fazer, o Roberto sabe o que fazer, o professor Rossielli sabe o que fazer, a Camila sabe o que fazer, todos nós sabemos o que fazer, então nós caminhamos. E o Omar fica aqui, eu também faço uma parte disso aí, aqui como vendo, né, como se fosse aqui um pouquinho mais alto, com uma batutazinha, aqui, acolá, olha, aquele tom não está assim, vamos mais para cá, etc. Mas o governo caminha. E esse governo que caminhou foi assim, né? Foi o governo que o povo de Manaus e do interior do Amazonas avaliou como o melhor governo do Brasil, graças a Deus. Esse slogan, que é um governo de oportunidades, né? Tudo isso que o senhor falou ainda há pouco, 2014 vai continuar sendo assim, professor Melo? Um governo que vai abrir, que vai dar oportunidades para as pessoas? Vai. É um governo bem avaliado, quase 80% de avaliação positiva, de ótimo e bom. Esse governo tem que continuar nesse formato. O que vai acontecer, o que acontece é que, na medida que você vai crescendo nos serviços, você vai aprimorando os serviços e você vai aumentando o leque de serviços, né? Quer dizer, você corrige aqui, corrige ali, e antes o que acontecia em 2 dias passa a acontecer num dia, e aí você ganha um dia, então você, ao invés de fazer 3, você já passa a fazer 6. Então, esse ajuste fino para melhorar cada vez mais o serviço, né? No caso específico da segurança pública, é alargar um pouco mais os horizontes do Ronda para as principais cidades do interior, as grandes cidades do interior, para também a partir dali você passar a ter um combate do crime de forma mais eficiente, de forma mais eficaz. Nós estamos aí treinando mais soldados, né, desse último concurso, estamos aí treinando delegados também, e estamos aí também treinando tenentes que também entraram nesse concurso, que vai permitir que ao final disso aí, esse contingente todo venha para o sistema, que vai melhorar e muito mais o sistema. E olha que ainda há pouco, eu até não pude ir, mas ainda há pouco nós apresentamos ao Amazonas, à cidade de Manaus, um novo sistema de combate, de controle, o CIOPS móvel, né? Aquelas grandes carretas que vai funcionar nos grandes eventos, né? Nós ainda há pouco apresentamos e já fizemos um teste aí no dia 31, fizemos um teste no dia 31, funcionou muito bem, e a partir de agora, deste ano, todos os eventos elas vão funcionar como teste para a atuação da Copa do Mundo, nos Jogos da Copa do Mundo. E essa é uma herança fantástica que nós vamos ficar para o sistema de segurança pública. O CIOPS, que era desse tamanho, está multiplicado por 4, um prédio enorme, com tecnologia embarcada de última geração, vai permitir que, depois da Copa, tudo isso fique aqui para o estado do Amazonas e que vai ser um upgrade muito melhor ao sistema de segurança pública, vai ser um elemento fantástico de ajuda a todos os companheiros que fazem segurança pública aqui no estado do Amazonas. Essa é uma boa herança que a Copa do Mundo vai deixar. Outra boa herança é esse trabalho todo que nós estamos fazendo de asfaltamento da cidade, que a gente não teria esses recursos se não tivéssemos no PAC Copa, né? Que vai permitir que a gente faça tudo isso aí. Aquela grande avenida que sai do aeroporto, né, do turismo ali, contorna e vai até o Distrito Industrial, que está sendo duplicada, isso aí é fruto da Copa do Mundo, veio por conta disso. A Avenida das Flores, que vai encaixar com a Avenida das Torres, também é fruto disso aí, né? E tudo isso, os 2 campos que nós vamos ganhar, né, o da Colina
e do Coroado são campos que vão permitir que a gente realmente possa começar a sonhar em ter lá na frente um futebol diferenciado também. Tomara, né? Tomara é o que também. a gente quer, tem um É futebol realmente fruto de tudo isso. diferenciado. Uma outra coisa é a rede hoteleira. Se fosse a Copa, nós íamos continuar com aquela meia dúzia de hotéis, né? Olha só que coisa gozada que aconteceu e maravilhosa. Nós temos agora o Amadeu Teixeira, ao lado a arena mais bonita do Brasil, super funcional do ponto de vista ecológico, a mais perfeita do Brasil. Do lado nós temos um centro de convenções enorme, atrás nós temos o Sambódromo e depois a Vila Olímpica. Tu tens ideia de quantos locais brasileiros tem isso tudo junto? Acho que nenhuma cidade tem, acho que nenhuma cidade, né? Então isso vai ser um diferencial, né? Vai ser algo diferente que a gente vai poder, depois da Copa, poder ofertar isso aí para grandes empresas, para grandes eventos, para grandes movimentos, porque só tem aqui, né? E uma outra coisa importante que eu considero é que a FIFA obriga que os 150 e poucos países membros da FIFA televisione os jogos da Copa. Como Deus ajudou, e aqui vem Inglaterra, vem Portugal, vem Estados Unidos, significa dizer, quando houver os jogos aqui, o mundo todo vai estar de olho aqui nessa região e nós vamos poder apresentar ao mundo nossas belezas naturais. Quem sabe se isso aí não é o pontapé inicial para a indústria do turismo Tomara, no né? futuro, vir para cá. A gente procurando um novo modelo econômico que não seja só a Zona Franca de Manaus, né? Mas nós podemos também sonhar com a indústria gás química no futuro, uma indústria petroquímica, porque nós temos muito gás, muito petróleo. Nós podemos sonhar em ter aqui no Amazonas uma indústria produtora de fertilizante, porque nós temos muito potássio. O nosso gás é muito rico em nitrogênio, então nós já temos os dois ingredientes do NPK aqui. Nós podemos sonhar em explorar as nossas riquezas minerais, que são imensas e enorme. Podemos sonhar no Amazonas ser o maior produtor de peixe de água doce do mundo, por que não? Nós temos tudo isso aqui. Isso a gente precisa construir e tem uma coisa fundamental que aconteceu lá atrás e que pouca gente dá valor. Quando o amazonino criou a UEA, naquele momento ele estava numa inspiração incomum, porque naquele momento ele conseguiu criar um instrumento que vai preparar o conhecimento necessário para a gente explorar tudo isso que eu acabei de falar, porque não dá para explorar sem conhecimento. E falando em amazonino, aí foi noticiado na imprensa essa sua reaproximação com ele. O que significa essa reaproximação com o amazonino? Do ponto de vista pessoal, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Eu tinha muitas saudades do amazonino, a política tinha nos afastado, né? O amazonino foi fundamental na minha vida, ele me lançou na vida pública, me deu os cargos primeiros que eu tive, depois me lançou como político, né? E depois a política nos afastou, como afastou muita gente, né? E agora nós reatamos, né? E quem perdeu fui eu. Passei 5 anos longe dos conhecimentos dele, da conversa agradável, mas ainda é intelectual, né? Então é gostoso conversar com ele. Ele é um político mais inteligente que eu conheço, maior de conhecimento, mais perspicaz. Então eu perdi 5 anos desse convívio, né? Mas Deus foi tão bom, nós reatamos agora de forma maravilhosa e com certeza será a fonte onde eu, aqui e acolá, vou comer o canequinho. E isso significa que para esse ano há uma possível aliança entre o senhor e o amazonino? Eu não sei se politicamente o que vai acontecer, não sei te dizer. Eu só sei te dizer que do ponto de vista pessoal estou muito feliz com o que aconteceu, né? O amazonino é um homem inteligente, ele tem espírito público, olha o Amazonas de forma diferenciada. Ele, com certeza, no momento certo, vai fazer a sua escolha olhando isso aí, olhando o povo do Amazonas, o futuro do Amazonas, olhando exatamente aquilo que ele sempre pregou, que foi isso aí. O Amazonas foi uma pessoa que se dedicou muito ao Amazonas e, muitas vezes, ele foi incompreendido. O amazonino, há 20 anos atrás, ele estava longe da sua época, né? O que o amazonino pregava 20 anos atrás, nós estamos vendo que hoje é a realidade. Então ele viveu um momento que... À frente do seu tempo. Do seu tempo, né? Parecia, a gente olhava para ele, algumas pessoas achavam, esse é um sonhador, um visionário. Na verdade, não era isso, não. O conhecimento, a experiência, a perspicácia que ele tinha, ele já vislumbrava tudo isso que estava acontecendo. Ele administrou o governo com 1/3 dos recursos que se administra hoje. 1/3. E fez o que fez, semeou. Quem plantou toda a semente para que hoje a gente possa colher esse fruto todo foi lá atrás. Na economia isso não acontece assim.
olha, faça-se a economia, não acontece, você tem que semear lá atrás para podermos a gente lá na frente colher os frutos. Então, mas a gente foi muito importante no seu tempo e hoje ele é muito importante porque com a experiência que ele tem, não há quem não queira um bom conselho dele, né? E uma aliança política com ele, então é a coisa mais próxima do céu que eu posso imaginar. Eu li na semana passada, no jornal da cidade, uma reaproximação também sua, ou uma aproximação com o Alfredo Nascimento. Eu e o Alfredo sempre fomos amigos. Mesmo nos momentos difíceis da política, nós sempre nos respeitamos, sempre fomos amigos, nós nunca deixamos a porta nem a janela fechada, ela ficou sempre aberta. E agora tivemos uma conversa de amigos e também uma conversa política, né? Falei dele, das minhas intenções, ele falou das dele e ficamos de ter uma conversa agora em janeiro, nesse sentido. Ele foi muito leal comigo, falou que também teve alguns encontros com outro pré-candidato, não é? Eu achei de muito digno de parte dele fazer isso. E eu estou construindo, né, Aldo? Estou aí tentando construir uma pré-candidatura que é uma pré-candidatura que está muito no sabor de algumas coisas que poderão acontecer aí. Uma delas, por exemplo, é o Omar sair candidato ao Senado. Isso é uma coisa... Isso não está decidido ainda? Não, eu não posso dizer que o Omar vai ser candidato ao Senado, só ele pode dizer, né? O que eu posso dizer é que se ele sair e eu assumir o governo, aí muda muita história. Todas as condições, né? Para ter uma pré-candidatura mais consolidada. Se conseguir o apoio da Amazônia, meu Deus, melhora muito mais. Se vier o Alfredo, se vier o Henrique Oliveira, enfim, nós estamos agora, o Serafim, que também é uma pessoa que tem uma... Essa é a época dos namoros, né, governador? O Arthur, que estamos fazendo um trabalho aí conjunto, tanto o Omar quanto eu, estamos fazendo um trabalho, o Arthur muito bem avaliado. Então agora é a época de você fazer todas essas pedras do xadrez e tal, para lá na frente, né, você ter uma candidatura a governo. Ela não é uma candidatura de você só, é uma coisa que tem que ser construída com muita antecedência. Aprendi isso com o Amazonino, né? Vi isso acontecer lá atrás com o Gilberto, depois aprendi com o Amazonino, isto aí, e tive, Álvaro, uma das maiores alegrias da minha vida foi o convívio com o Omar. Sabe? O Omar é um governador diferente, desprovido de vaidades, permite que eu o ajude a governar sem a mesquinharia de dizer, ele está passando por cima de mim. É claro que eu tomo todos os cuidados de não fazer isso. Você pode ver em qualquer fotografia, eu nunca estou ao lado dele, estou sempre um passo atrás. Nas inaugurações, só se ele disser, Melo, pega aqui nesse... Senão eu não faço. O espaço dele é o espaço dele. E ele tem me permitido fazer o que eu quiser dentro do governo dele, e eu sempre faço com muita responsabilidade. E lá em Parintins, ele foi muito, muito decente, muito legal comigo, quando ele disse que aquela avaliação que ele teve como governador e que o governo teve, que ele acreditava 50% ao meu trabalho, à minha dedicação, etc. E tudo. Então, essa forma dele diferenciada, de tratar bem as pessoas, de honrar os compromissos, de nunca levantar a voz para ninguém, de fazer um governo de oportunidade, de abdicar das grandes obras para ir para aquelas obras que atingem o coração e a necessidade da pessoa, né? Isso faz do Omar uma pessoa diferente. Eu quero te dizer que ele tem sido uma grande universidade para a minha vida, viu? Tenho aprendido muito com o meu querido Ganso. Olha, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer, o senhor ter nos recebido hoje aqui para falar um pouco do governo, um pouco dos planos para o futuro e lhe desejar boa sorte aí à frente do governo. Muito obrigado. Boa sorte, fiquem todos com Deus.